PCMT, Mato Grosso. Vamos lá. Então, vamos retomar, bom dia, vamos retomar aqui os exercícios de direito processual penal para o DEPEN. SESC 2017, Polícia Civil do Mato Grosso, delegado de polícia. O princípio da paridade das armas, par condicio. Paridade de armas é bem parecido com contraditório para a defesa, né? Tipo, se você deu a voz para a acusação 10 minutos, tem que dar a voz para a defesa 10 minutos. Né? Concedeu 2 testemunhas para a acusação, tem que conceder no mínimo 2 testemunhas ou mais para a defesa. Né? Então, é paridade de armas. Né? Tudo que você conceder para a acusação tem que conceder para a defesa. Então, vamos ver aqui o que ele quer da gente. Não é aplicável ao processo penal brasileiro? Para mim já está errado. Né? Isso é aplicável. Não é aplicável, já dá um corte aqui. Vou fazer as minhas aplicações aqui. Se aplica ao processo penal de forma absoluta? Forma absoluta, não. Né? Qualquer coisa que botar de forma absoluta já está desconfiado. Eu vou cortar aqui, de forma absoluta. Assim, aí, então, dá um exemplo aí. Situações em que, por exemplo, você está no inquérito... Como? Direito à vida, que o brasileiro acha que é absoluto e não é. Não, estou falando no processo. Às vezes, por exemplo, direito de processo, assim, algumas situações assim que tem no Código de Processo, por exemplo, no capítulo do inquérito policial, você tem algumas situações ali que você não vai dar as mesmas condições para o réu. Você não vai comunicar a ele, né, que ele está sendo, na verdade, grampeado, né, que está sendo escuta telefônica. Então, em algum momento ali você não é absoluto, até porque você quebraria a possibilidade dele ser investigado. Então, nesse momento ali, né, do inquérito, sigilo, né? Do sigilo ali, você não vai dizer para o cara, olha, na verdade, posso, pela paridade das armas, vou te comunicar para você se precaver que eu estou te grampeando, estou te ouvindo, não vai fazer sentido. Então, o processo penal, do Código de Processo Penal, não é em todos os locais. Na parte do inquérito, não. É também denominado princípio do contraditório. Isso aqui já deixaria aqui, porque já ficaria em dúvida aqui. É exercido sem restrições no âmbito do inquérito policial, sem restrições também já, entendeu? Ele né, assim, é o geral, contrário, né? Na realidade. Né? Na realidade, ele é o contrário. É aqui onde você tem exceção do par condicio, né? Porque você, no inquérito policial, você tem, na realidade, algumas restrições. Eu não posso comunicar à pessoa de que eu estou, né, gravando ela, que eu já estou investigando ela, sem ela saber, né, mas lógico, com autorização judicial. É mitigado na ação penal pública pelo princípio da oficialidade. Eu fiquei em dúvida só nessas mitigado duas. Mesmo? Mitigado seria assim, ele é excepcionalizado e deixa de ser aplicado assim, na sua totalidade. É uma mitigação, ou seja, não é totalmente utilizado. Entendeu? Aí ele está dizendo, pelo princípio da oficialidade. O princípio da oficialidade é quando você dá andamento, o juiz, né, o processo ocorre sem nenhum pedido de nenhuma das partes. Oficialmente, a oficialidade é tipo assim, o réu nem a acusação pediu nada, mas o juiz dá andamento ao processo, né? sem ter pedido de ninguém. O princípio da oficialidade é o processo andar sem pedido de nenhuma das partes, automaticamente. Bom, fiquei em dúvida só nessas duas. Qual eu chutaria? Eu chutaria essa aqui, né? Essa é a minha opção. Fala você. Ou não, você discorda? Não, assim... Discorda de alguma eu já tinha pensado antes, a minha opção seria C também. Vamos ler aqui qual é a resposta. Vamos lá, letra E. Erramos. Vamos lá. Alguns autores sustentam que o princípio de igualdade processual, paridade de armas do pracondítico é mitidado na ação penal pública, pois nela o MP atua em duas frentes, como acusador imparcial como fiscal da lei, costurlete, criando um descompasso entre acusação e defesa, o que não ocorre na ação penal privada, em que a função de acusar é atribuída ao ofendido, atuando apenas como fiscal da lei.
Então, ação penal pública é o princípio da oficialidade. Não, Não explicou porque muito, não não, explica. mas É isso que eu ia dizer agora. Não explicou o porquê da C, não sei. tá. Mas Mas explicou por alto aqui, eu entendi. Ele está dizendo que nesse caso você é mitigado, ou seja, não há na sua totalidade, porque o Ministério Público, na ação penal pública, ele é o acusador e também tem que fiscalizar a lei. Mas aí ele não explicou o princípio da oficialidade, né? E não tem nada a ver com o Ministério Público. O princípio da oficialidade é que os atos processuais ocorrem, né, oficialmente pela próprio compasso lá do secretário, do juiz. Vamos lá. Aprendemos mais um. 12, CESP 2016, Polícia Civil, Pernambuco, delegado adaptado. O princípio da verdade real vigora de forma absoluta. Né? Toda vez que boto essas palavras assim, já dá um risco aqui de forma absoluta no processo penal. Não, né? E tem errado, pelo princípio da verdade real ou verdade material não é absoluto, ou seja, não pode ser adotado qualquer procedimento com base na finalidade de alcançar a verdade real. O processo penal brasileiro apresenta limitações à busca pela verdade real, como a impossibilidade de dar início ao processo ex officio, sem iniciativa das partes. Isso aqui também já está, assim, já não seria uma resposta correta. O direito ao silêncio conferido ao acusado. O direito conferido ao acusado. Porque, lembra que a gente tem debatido muito, eu estava acompanhando muito na imprensa, porque hoje os juízes, né, no caso, no Supremo Tribunal Federal, abriu inquérito, deu início, né, ao processo, e no STJ também. Então, hoje o juiz entende-se que pode dar, né, início ao processo. Isso aí foi antes da pandemia, essa explicação. Pós-pandemia, aí nós tivemos aí o ministro do Supremo Tribunal Federal abrindo inquérito e o ministro do STJ abrindo inquérito, o que, né, doutrinariamente nunca tinha acontecido antes, né? Nunca tinha havido essa isso é possibilidade. errado, né? Ou não? Porque eles estão ali para resguardar a lei, né? A Constituição. E os caras fazem cada coisa que vai contra até a própria Constituição. Aí, eles que dão o aval, inclusive quando foi questionado a legalidade, a constitucionalidade do inquérito que foi aberto, e aí eles mesmos julgaram, né? Eles que abriram, eles julgaram, não, é constitucional. É tipo perguntar para a pessoa que fez o erro e dizer, isso é certo, seu erro? É certo. É É tipo estranho. colocar, por exemplo, aquele negócio que a gente estava lendo aí, que o juiz não pode participar da mesma julgamento que a esposa está trabalhando como Não. qualquer coisa, né? Trabalhando, sendo réu, sendo Aham. advogado. Pô, o cara, é lógico que o cara vai, assim, é quase lógico, né? Aham. E aí, nesse caso aí de suspeição, você alega até para o tribunal. Tem que ver de como é que é o processo processual, mas acho que você alega para o tribunal, justamente porque a pessoa não vai dizer, não tem nenhum problema, não. Eu não me sinto suspeito. Eu posso decidir, falar, mas tua mulher, como é que você vai decidir suspeito? De forma É, parcial. Então, você nem pede para ele. O problema é que quando a Suprema Corte faz isso, qual é acima da Suprema Corte? Tu vai recorrer recorrer. para quem, né? Recorrer Pois para é, quem? isso foi problema nesse caso aí. Ele mesmo disseram. No caso agora do STJ, que o STJ foi depois, né? Que abriu o inquérito. Agora recorreu para o Supremo, né? Vamos ver o que o Supremo vai dizer em relação ao inquérito do outro. Em relação ao inquérito que ele mesmo abriu, que aí foi questionado a constitucionalidade dele, eles mesmos disseram, não, é constitucional. Agora, em relação ao do outro, vamos ver qual é a decisão que eles vão dar. Vai dizer que é constitucional, porque senão eles vão estar sendo incoerentes com eles mesmos, né? Eles deram um tiro no próprio pé, entre É, aspas. mas não sei, né? Cada loucura, né? É. 13, CESP 2016, Polícia Civil de Pernambuco, delegado adaptado. Sistema processual acusatório, lembra do acusatório? Acusatório é quando você tem o O Ministério acusatório Público. atua só como o juiz, ele é só acusador mesmo, né? Não, não. Aí é o inquisitório. O acusatório é o sistema em que você tem um órgão que é o acusador, que no nosso caso é o Ministério Público. Peraí, Sistema então, inquisitório. Peraí. inquiritório, Você tem três sistemas. O sistema inquisitório, vamos lá, vamos relembrar. Sistema inquisitório, lembra da Santa Inquisição.
É um Inquisição. sistema imparcial. É um sistema, desculpa, é um sistema parcial. Que o próprio juiz que vai te julgar, ele é o próprio acusador. Ele te julga, mas ele te acusa. Então, é inquisitório. Então, lembra lá da Santa Inquisição do filme, né? Você assistia aqueles filmes, aqueles julgamentos da Inquisição. Ela é bruxa, ela não é bruxa. Você fica, pô, isso é injustiça, né? Tá errado. Lembra assim, né? Lembra que é mais fácil de memorizar, né? Esse é da Inquisição. Nesse, o próprio juiz é o cara que está dizendo que você está errado e está te julgando. Então, no sistema acusatório, você tem um órgão que vai fazer esse papel de acusador e o juiz vai julgar, analisar os fatos, né? Em tese, ele tem que ser imparcial. É isso que é o sistema acusatório. Existe, né, tinha sido criado na doutrina, chamado sistema misto. É que, apesar do juiz não ser o cara que acusa, eventualmente ele pode solicitar algumas diligências, né, a constituição de algumas provas. Esse é um sistema misto. O juiz ele não age totalmente, vamos dizer assim, inerte. Né? Durante o processo, ele pode tomar algumas decisões, né, sem ter sido pedido pela parte, né, acusatória ou pela defesa, né, sem ser pedido pelo Ministério Público. E aí, por isso, a gente achava que no Brasil era misto, porque tinha essa característica. Mas a gente viu que na lei, né, do pacote anticrime, foi colocado especificamente, né, que o nosso sistema processual penal brasileiro é um sistema acusatório. Entendeu? A par de ainda continuar existindo a possibilidade do juiz pedir, né, algumas diligências, solicitações de constituição, né, de confecção, elaboração, né, de documentos, provas, sem nenhuma das partes pedir. Entende-se no nosso direito brasileiro que isso é uma forma do juiz ter total convicção da decisão que ele vai tomar, entendeu? Então é mais ou menos isso. Não é que ele está querendo ser imparcial, acusar a pessoa, ele quer tirar uma dúvida para justamente absolver a pessoa também, né? Ter absoluta certeza da decisão que ele vai dar. Tem que ser totalmente parcial, ele pode constituir prova. Às vezes eu estou olhando aqui para cima por causa da chuva, que às vezes está batendo. Às vezes eu penso até que vai cair, porque eu estou com a persiana aberta aí, eu fico bem próximo aqui da janela. Vamos lá. Sistema processual acusatório não restringe a ingerência de ofício do magistrado da fase processual de persecução penal. Então, é isso que ocorre no nosso direito brasileiro. Apesar de ter o sistema acusatório no sistema brasileiro, ele não restringe, né? Não restringe totalmente, né, a possibilidade do juiz, né, ter alguns atos de ofício. De ofício é isso, né? De você fazer sem ninguém pedir. Você lembra que eu falei lá em cima, o princípio da oficialidade? Que aí não explicou direito, esse conceito aí de ofício é justamente isso. É que ninguém pediu, e eu vou lá e faço. Você acabou de falar ele antes de ler, não Ah, foi? aham. Então é isso. Para mim está certo. Vamos lá. Errada. A resolução do sistema acusatório traz como consequência uma série de limitações à atuação proativa do juiz, inclusive quanto à ingerência na fase investigatória, que é bastante limitada. Mas questionável essa. Mas limitada não é restringida, né? Uhum. Restrita. O sistema não restringe a ingerência. Que aí botou muito genérico, eu entendi. Não restringe, vamos lá, ok? Vamos entender que o sistema penal acusatório não restringe a ingerência de Antes, ofício. acho que é isso. Antes da fase processual. Antes não, mas Uhum, durante, acho que ele uhum. já não pode. Durante ele não pode, parece. Antes da fase processual. Pode ser esse antes, não sei, vamos lá. Na fase de persecução penal. Ah, tá, entendi. Entendi. É isso mesmo? O sistema acusatório não restringe de ofício do magistrado antes da fase processual de persecução penal. Entendi agora. Da explicação, na verdade, isso é mais um pouco profundo que isso. Porque o que é a fase antes da persecução penal? É a fase do inquérito policial, entendeu? É a fase do inquérito policial. Então, restringe, porque no inquérito policial o juiz... Porque vamos dizer assim, essa fase aí do inquérito policial,
O juiz ele só pode demandar alguma coisa se for solicitado pela autoridade policial. Mas aí, de novo, também está furado, porque o Brasil está mudando isso. Mas tudo bem. Assim, se fosse por esse lado, eu mataria agora a questão. Porque, tanto é que um dos objetivos ali do pacote anticrime é criar, na fase processual, um juiz imparcial, né, que é o chamado juiz de garantias, né, que é a fase do inquérito ali, que o juiz vai ser diferente. Como a gente quer criar um sistema acusatório mais, vamos dizer assim, azeitado, na fase do inquérito você vai ter um juiz específico para aquela fase. Na hora que for para persecução penal, quando a gente fala fase processual persecução penal, é aquela fase onde vai ter o processo judicial, né? Processo penal. E aí seria um outro juiz que demandaria, né? Que seria demandado nessa fase, entendeu? Porque na atual situação, hoje, ele é restringido. Na verdade, não é restringido, né? Ele pode demandar, aí o problema é esse. E aí tem essas brigas de novo, né? Recorre para o Supremo, porque o juiz não poderia ter pedido sozinho isso, né? Enfim, mas vamos que é na teoria. Porque às vezes a gente vê a prática, né, sendo desrespeitar a teoria, a gente acha que a teoria está errada. Mas, assim, vamos considerar errada, porque eu entendi isso, né? Porque na fase do inquérito, o juiz ele é muito mais restrito. Na fase que eu falei que ele tem direito, né, que pelo direito processual penal, que dele solicitar diligências, dele poder pedir nova né, constituição de prova oitiva, é justamente a fase, essa fase já no processo. O processo já está com ele, entendeu? Já é o juiz competente da causa. Não é no inquérito, entendeu? Não é na fase do inquérito. Porque aqui, antes da fase processual, é o inquérito. Vamos lá. De muita rapidez. Opa, 14, SESP 2016, Polícia Civil de Pernambuco, delegado adaptado. No sistema processual inquisitivo. Lá, inquisitivo, lembra? Parcialidade, Santa Inquisição. Santa Inquisição. É o próprio Acusa e juiz, é o julga. acusador. O juiz é o próprio acusador. Então, vamos lá. O processo é público. Para mim, até aí não está errado. Onde está o erro? A confissão é elemento suficiente para a condenação. Para mim está certo também. E as funções de acusação e julgamento são atribuídas a pessoas distintas? Não, aqui é que está errado. Elas não são atribuídas a pessoas distintas. As funções de acusação e julgamento são atribuídas. Não, é justamente o sistema É a mesma inquisitório, pessoa que a mesma acusa e pessoa. julga. Então, essa daí está bem clara. É porque às vezes essas questões estão juntas, por isso que ele adapta. Às vezes, aquela de cima a gente mataria porque seria a letra A, a letra B, a letra C. Essa aqui está clara. Porque tem questões, né? Por exemplo, essa aqui pode ser da mesma prova, provavelmente, dessa aqui. Né? Aqui, ó, do mesmo concurso. Então, você mataria essa, às vezes, tiraria essa dúvida toda que a gente está debatendo, porque essa aqui poderia ser uma letra da questão. Então, essa aqui está bem clara, está errada. Então, você eliminando as letras, você chega à resposta mais adequada, não totalmente correta. Vamos lá. Item errado, para o sistema inquisitivo, o processo é geralmente sigiloso. Né? Então, ele já fala aqui que ainda tinha um erro ali que a gente deixou passar. Além disso, as funções de acusação geralmente são atribuídas ao mesmo órgão. Este não foi o sistema adotado pelo nosso ordenamento jurídico. Vamos lá, SESP 2016, Mesma coisa. Civil delegado. Vamos lá, na ação penal pública, o princípio da igualdade das armas é mitigado pelo princípio da oficialidade. Isso daí está correto, é justamente essa outra aqui. Cadê? No concurso da Mato Grosso. Mato Grosso que é a mesma coisa, é mitigado pela ação penal pelo princípio da oficialidade. Então, você vê que ele já gosta desse termo aqui, né? Do princípio da paridade das armas para a condition, igualdade de armas é mitigada pelo princípio da sociedade. Correto. Alguns autores sustentam que o princípio da igualdade processual, paridade das armas, ou par condition, é mitigado na ação penal pública, pois nela o MP atua em duas frentes, como acusador imparcial e como fiscal da lei, custos legis, criando um descompasso entre acusação e defesa, o que ocorre na ação penal privada, o que não ocorre na ação penal privada, que a função de acusar é atribuída ao ofendido, atuando o MP apenas como fiscal da lei. Vamos lá, 2016 de novo, né? Mesmo concurso, Polícia Civil de Pernambuco, delegado A CESP ele adaptado. faz
A CESP ele faz com mais de uma opção também? Faz. Ah, tá. Depende do órgão, né? Às vezes o órgão pede. Pede, não, quero que seja Múltipla ABCD, escolha, né? ABCDE. Às vezes, quando eles fazem para juiz, é assim. Juiz federal é 4 opções. A, B, C e D. Mas você, peraí, deixa eu me lembrar. Eu tenho que ver, mas é A, B, C, D, mas acaba sendo da mesma coisa, não? Acaba dando o mesmo. Você tem que analisar, né? Não sei se tem que marcar quais as letras estão erradas, quais as letras estão certas, né? Entendi. No final das contas, tem que analisar também, né? Porque mesmo que você não marque o que é que está certo e está errado, você tem que definir o que é que está errado para marcar o que está certo, né? Acaba sendo pior, né? Porque Porque é mais. uma prova de 100 questões vira 400 itens, né? Tem que analisar 4 itens de cada questão, 4 itens de cada questão. Então, não é 120 itens, é 400 itens. É a brincadeira de encontrar 300 erros e 100 acertos, né? Tem que encontrar ali na prova. A lei processual, vamos lá, a lei processual nova de conteúdo material. Opa, vamos marcar aqui. Material, Conteúdo material, aí já lembra do direito penal, direito material. penal, beleza. Também denominada híbrida ou mista, deverá ser aplicada de acordo com os princípios da temporalidade, certo, da lei penal, e não com o princípio do efeito imediato, considerado no direito processual penal É, prático, certo? Isso aqui é o correto. Item correto, pois, em se tratando de lei processual híbrida, que possui conteúdo de direito processual e direito material, a doutrina entende que deve ser aplicado os princípios referentes à aplicação da lei penal no tempo e não os princípios que regem as leis puramente processuais. Uma Polícia Civil de Pernambuco, mas é outro concurso aqui. 17, CESP 2016, Polícia Civil de Pernambuco, Polícia Científica, diversos cargos adaptados. A lei, pode falar. não, eu ia pedir para depois o irmão dar uma grifada lá no material lá e na híbrida. Só para eu lembrar quando for. Aí fica mais fácil de. Isso. Vamos lá. A Lei Processual Penal Brasileira adota o princípio da absoluta territorialidade. Quando ele bota esses absoluta, começa a pegar territorialidade em relação, bem que está certo, em relação à sua aplicação no espaço. Não cabe adotar a lei processual de país estrangeiro no cumprimento de atos processuais no território nacional. Cara, meio pega junto, porque tem as exceções lá, né? Vamos lá. A lei processual brasileira adota o princípio da absoluta territorialidade em relação à sua aplicação no espaço. Não cabe adotar a lei processual de país estrangeiro no cumprimento de atos processuais no território nacional. Nosso ordenamento jurídico processual adota o princípio da absoluta territorialidade em relação à aplicação da lei processual penal brasileira no espaço, ou seja, não cabe adotar a lei processual de país estrangeiro no cumprimento de atos processuais no território nacional. Todavia, é importante ressaltar a possibilidade de utilização de normas previstas em tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Entretanto, isso não configura a aplicação da lei estrangeira, pois o tratado passou a fazer parte do nosso ordenamento jurídico. Bem É, pegadinha isso aqui, né? bem Porque tem pegadinha as mesmo. exceções, né? Tem logo no começo aqui, no primeiro item aqui, ó, tá aqui, ó, todas as exceções. É como se não houvesse nenhuma exceção aqui, ó. Possui exceções. Nosso princípio, ó. Lei processual penal no espaço. Olha as exceções: internacional, jurisdição política, competência de justiça eleitoral, processo de competência de justiça militar, legislação especial. Mas tudo Mas lá não bem. estava falando sobre estrangeiro, né? Mas como ele Aham. falou no final, se foi No, adotado, né? O Brasil no adotou fim, como no, torna-se entendi. aplicação processual do nosso país. Por esse ponto de vista, quando você adota um tratado, é porque você adotou, internalizou o tratado. É, Transforma-se. dependendo dele ainda fica acima das leis, né? É, Fica norma supra legal, né? se Supra, você tratar de direitos humanos, sim. se for Então, de direitos humanos. vamos lá. Então, CESP aprovado. 2016, Polícia Civil de Pernambuco, Polícia Científica, diversos cargos adaptados. A Lei Processual Penal não admite o uso da analogia ou da interpretação extensiva em estrita observância aos princípios da verdade. Não admite, ao contrário, admite. Admite. Aqui, a Lei Processual Penal admitirá a interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. Isso aqui é pegadinha, porque no caso do penal, não, né?
Direito penal não Não, admite não analogia. admite analogia. E aí o cara, puf, na hora lá, lê rápido, não admite. Pô, mas não é o direito penal, não é o direito aqui, aqui, no caso, não é direito penal, é direito processual penal. A Deixa eu te lei... fazer uma pergunta, Ah, rapidinho. Aqui, nesse PDF que tá aí, o irmão tá usando esse app aí. Aqui, se o irmão quisesse colocar aqui, por exemplo, no nome não admite, puxar uma barrinha, que outro dia eu tava mexendo, eu tentei fazer isso, só não deu muito certo, não. Quiser colocar uma observação, por exemplo, na lei, por exemplo, no processo penal, não admite, mas no direito processual penal admite analogia. Poderia colocar essa observação para quando estiver você lendo clica aqui aparecer? no comentário aqui, ó. Calma aí, deixa eu tirar você da frente aqui, porque de você não, a imagem da gente. Aqui, ó, Clique. comentário. Você, no próprio que você marcou, você bota comentário aqui, ó. No direito penal admite. Hum, tá. Direito penal admite. Não admite. Não, no direito penal admite. No direito Não, processo. É? no direito penal admite. No direito processual penal, não, desculpa, não Admite admite. analogia? Não. Desculpa. No direito penal não admite, foi mal. Eu estou confundindo. Não admite. Tá. Aí publica, Publica. Aí fecha adicionar. aí. Aí quando você for aqui, você vai ver a coisa, que eu vou clicar vai aparecer, tá vendo? No direito penal não Tô admite. vendo. Entendeu? Caraca, que Você clica legal. aqui, ó. Comentário. Eu clico aqui mesmo em cima, comentário. E aí depois você abre o PDF, você pode ir direto, você pode também fazer, isso eu fazia muito, eu não tenho feito atualmente, mas a gente pode fazer assim, questão bizu, por exemplo, essa questão aqui, ó. Aqui, ó. Paridade das armas. Vai botar aqui, ó. Eu botaria assim, ó. Questão, pode botar assim, ó. Isso aqui, ó. Questão bizu. É aquela questão que, pô, isso aqui pode dar erro. Você clica aqui, certo? Questão bizu. Que é o seguinte, quando você vê absoluta na CESP, provavelmente você vai marcar, não, nada é absoluto. Porque tem aquelas técnicas que eu gostaria de fazer prova da CESP. Olhar somente, unicamente, absoluta, você pode tender, né, a colocar errado. Mas nesse caso, é certo. E aí você bota a questão bizu. E na hora que você for rever o PDF, você vai direto, você clica aqui nos comentários, aqui, ó, clica aqui, ó, comentário, tá vendo? Tá vendo aqui o comentário? Tô Aí você vendo. bota aqui, ó, filtrar, né? Deixa eu ver, não, aqui, ó. Bota aqui, só aqui, ó, bizu. Tá vendo? Aí você vai direto só nas questões bizu. Essa aqui, entendeu? Você revisa só aquelas questões que você, cara, essa aqui eu não posso cair nessa pegadinha, porque eu caí na hora que eu estava estudando. Entendeu? Entendi. Você vai na Entendi. boa, faz na hora, assim, na semana, nas 2 semanas anteriores à prova, você só vai naquelas que, opa, essa aqui eu não posso errar novamente. Isso aqui é a pegadinha da pegadinha. Ele bota absoluta, mas na verdade tá certo, entendeu? Entendi. É uma outra sacada boa fazer essas anotações aqui bizu, entendeu? Vamos Muito lá. bom. Deixa eu tirar o Nós já passamos habilitador aqui, aqui, não. 19. Vamos lá. O princípio do juiz natural tem origem no direito anglo-saxão, construído inicialmente com base na ideia de vedação do tribunal de exceção. Posteriormente, por obra do direito norte-americano, acrescentou-se a exigência da regra de competência previamente estabelecida ao fato, fruto, provavelmente, do federalismo adotado por aquele país. O direito brasileiro adota tal princípio nessas duas vertentes fundamentais. É o CESP 2016, Tribunal de Justiça Amazonas, juiz adaptado. O que ele está falando? O princípio do juízo natural se baseia em duas vertentes. Primeiro, de não ter tribunal de exceção, que é o correto, aqui no Brasil a gente usa essa tese, que é o tribunal de exceção é o seguinte, o cara cometeu um crime, opa, você escolher o juiz que vai julgar ele. Porque você não gosta da pessoa, você vai botar um juiz mais rigoroso na causa. Se você gosta da pessoa, pode botar um juiz mais garantista, que eventualmente pode liberar a pessoa daquele crime ou absolver ela. Então, você está criando um tribunal de exceção. Para cada pessoa, você indica um juiz. Quando, na verdade, no direito brasileiro
O juiz da sua causa é o juiz que já estava lá na vara, né? Não, Você não não vai vara. trocar, você não vai trocar o juiz, né? Tanto é para você trocar o juiz tem que ter interesse público, né? O juiz ele tem a chamada, depois vai estudar no direito constitucional, né, dos poderes, e aí tem lá do Poder Judiciário e tem as características do Poder Judiciário. E uma das, vamos dizer assim, das garantias do juiz é a inamovibilidade. Ou seja, ele não sai de um local se ele não quiser. E só sai de lá se ele quiser. Outra forma dele sair de lá é se tiver interesse público. O interesse público só é atendido, quer dizer, quando é que há interesse público? Quando o tribunal pleno se reúne e por maioria de votos diz, não, esse juiz não pode ficar lá, vamos tirar ele de lá. Não pode o presidente do tribunal, não, não quero você lá. Não pode uma pessoa decidir se o juiz deve ou não ficar numa comarca. Entendi. Então, tem isso. E aí, a outra explicação que ele está dando aqui é que talvez também no direito norte-americano tem o princípio do juiz natural, porque lá tem o federalismo. Então, o cara ser julgado pelo tribunal, porque lá nos Estados Unidos é bem engraçado, porque lá o federalismo é bem mais forte, né? É lá, na verdade, surgiu o federalismo lá. Não é verdade totalmente, né? Porque alguns países já tinham mais ou menos um federalismo e tal, mas assim, expandiu para o mundo lá, né? Se for estudar também teoria geral do Estado, você vai ver que alguns países já tinham assim, uma noção de federalismo, né? Não igual aos Estados Unidos, mas já nasceu. Mas ele ficou famoso, né? Tem um livro do professor da USP, de teoria geral do Estado, que tem um histórico muito legal. Esqueci agora o nome dele, mas muito bom. E aí está falando que seria por causa do federalismo nos Estados Unidos, porque lá é muito forte o federalismo. Assim, como muito forte? Por exemplo, lá, para você ter uma ideia, você tem o Senado, tanto federal quanto Senado estadual, entendeu? Então lá você tem o Senado estadual, né? Tem tipo uma Câmara estadual também, né? Não é só o Senado federal. Aqui a gente só tem o Senado federal, lá também tem o Senado estadual. A gente vê outras características. Lá também eles chamam de Suprema Corte Estadual, entendeu? É como se tivesse uma Suprema Corte Estadual deles. Né? Tem um bocado de características assim que, tipo assim, cada estadozinho fosse um país. Então, essa questão É, do, a- essa questão aqui do fruto do federalismo seria nessa questão. O cara ser julgado pelo juiz daquele estado que ele tem mais vínculo, né? Que lá é bem, assim, bem os enraizado. estados independem, né? Eu vi, a Adriane Fauci estava explicando essa questão o Brasil, ele tem autonomia, os estados, né? E já lá eles têm soberania, né? Tanto que eles fazem muitas coisas com tratado internacional, porque, por exemplo, o fato de um país ter um país, são vistos como país, né? Um estado ter pena de morte e outro não, né? Até que a coisa que a gente Não, vê em filme não, também é mas que não é lá, a sua assim, jurisdição, né? A mas gente vê aí, muito mas isso. Mas tem que ter cuidado, porque isso daí, que você está falando, eles podem ter uma quase soberania, que o conceito de soberania só se aplica a país mesmo, entendeu? Rapaz, A país, você não pode eles têm aplicar para o soberania Estado. entre eles, eles têm entre Tá, sim, eles, né? pode você considerar isso, mas numa prova, se o cara for botar soberania, só cabe a país. O conceito Tá, de tá, soberania é obrigado. você, olha só, o conceito de soberania é você não, né, não baixar a cabeça para ninguém. Então, você é um Estado soberano. Você não baixa a cabeça para ninguém. Ninguém dá ordem para você. Você é um Estado soberano. Então, ninguém dá ordem para você. Né? Ninguém dá ordem para você. Você é um Estado soberano. Ninguém dá ordem para você. E as suas regras, né, você mesmo que impõe a você. Então, você não é menor do que ninguém. Ninguém dá ordem para você. As suas regras você mesmo que impõe. Né? Se aqui vai ter por exemplo, aqui no Brasil não vai ter pena de morte, é uma decisão nossa. Não, mas tem que ter todos os países. Não, não interessa, a gente está soberano. Ninguém vai obrigar a gente. Né? Ah, mas Isso é, participa da ONU, da OMC. Não, mas é outra coisa. Você adere e pode sair ao momento que você quiser. Ninguém vai te obrigar a nada. No mundo, no direito internacional, né, no direito internacional público, né, das relações entre os países, a soberania é um princípio básico, né, do direito internacional, das relações internacionais. Ou seja, ninguém pode obrigar nada a ninguém. Se você obrigar, você está entrando no estado de beligerância, né, com a pessoa. Então você quer me obrigar? Então você está fazendo guerra comigo. Tanto é que, se você não concordar, mas o organismo internacional, a ONU, pode mandar, não. Tanto é que, se você quiser, sai da ONU. Né? Se você quiser, sai da OMC, os países saíram da OMC. Não, a OMC é um organismo internacional, quer mandar aqui no meu país, então saio, não faço mais parte disso.
você não vai me obrigar. E você não tem mais ingerência no meu país. Querendo ter ingerência, eu saio. Então, o princípio da soberania só se aplica a países. Por quê? Não se aplica totalmente, quer dizer, não tem como se aplicar a Estados. Você falou do questão dos Estados Unidos. É quase uma soberania, porque realmente eles podem ter pena de morte diferenciada. O direito processual penal deles e penal é diferente, que é estadual. Só que tem um porém, eles não podem se desvincular da União. Eles não podem tomar decisões que sejam contrárias à Constituição maior deles. Então, eles não são totalmente soberanos. Entendeu? Por Eles não quê? podem se desvincular, eu achei que eles Não, poderiam. Quem não poderiam eram nós, porque nós, não, a União viria e interviria, porque nós, por nossa autonomia, entendeu? Eu achei que não, eles não. Eles poderiam. não podem separar. O conceito de federação é não separação. O único país De onde pode. federação, mas confederação. Não, mas eles não são eles são uma confederação, mas não é uma confederação do jeito que de repente você ouviu. Confederação é porque provavelmente você deve ter entendido alguma coisa nesse sentido. Lá, o Estado federado deles surgiu de uma confederação, né? Existiam colônias independentes, 13 colônias independentes, que se juntaram para formar um país. No Brasil, a gente existia o Estado Único que se separou para se transformar numa Império. federação, certo? Isso não é característica só do Brasil. Na Áustria foi assim, vários locais também teve esse processo que chama de centrifugação, né? Centrífuga e centrípeta. Tem dois tipos de movimento, um de fora para dentro e outro de dentro para fora. Então, no Brasil, foi um modelo diferente. A gente já era um Estado unitário que se formar federado. Eles eram um Estado confederado, cada um tinha a sua própria, né? Tanto é que teve a guerra deles, né? A própria guerra da secessão, lá que chamam, né? Que seria a guerra deles querer separar os estados do norte com o estado do sul. Essa é a guerra civil deles. Então, eles eram tão independentes que teve guerra entre eles. Não que a gente também não tivesse, né? Não teve, na época do Império também teve aqui guerra, mas foi ao contrário, né? Na verdade, queria se separar do Brasil para ficar unido a alguns a Portugal, né? Naquele período de pós-independência em 1822. Mas o confederado deles, mas eles são uma república federativa, os Estados Unidos, né? Não é confederado. O confederado deles foi no início, agora eles são Estados federados, eles não podem se separar, né? Tanto é que tem estados do sul lá que tem uma bandeira diferente e gera maior briga, porque até hoje os estados do sul lá na guerra de secessão deles mantêm uma bandeira que eles chamam racista e hoje é proibida de botar em alguns prédios. Antigamente já botavam em prédios públicos. Tivemos movimentos no sul também do Brasil, isso também no mundo acontece em todo lugar, né? Aqui no sul, não sei se você sabe, né? Já tivemos movimentos separatistas, né? No Rio Grande do Sul, eles quererem se vincular mais ao pessoal, sei lá, do Uruguai, do Paraguai, sei lá, do Paraguai nem tanto, da Argentina também nem tanto, mas mais do Uruguai, né? Querer ser um estado que nem o Uruguai, até porque o Uruguai era o estado brasileiro, não sei se você sabe disso. O Uruguai era a província da Cisplatina. Quando a gente não tinha, a gente era império, o Uruguai, na realidade, era um estado brasileiro. Não sabia, não. O estado brasileiro, Essa não. tivemos a Guerra da Cisplatina, na Guerra da Cisplatina, né, ao final da guerra, o Brasil para fazer uma política da boa vizinhança, até porque tinha muito mais pessoas que falavam espanhol, né, era mais vinculado ali, por isso que depois o Rio Grande do Sul quis ficar independente, né? E aí o Império Brasileiro falou, não, tudo bem, vamos fazer um acordo, vocês vão ficar como Estado independente, né? E se separa da Argentina, porque a Argentina também queria, né, o Uruguai. Então, se separa da Argentina, se o Estado independente, você vai ser meu amigo. Então, desde então, né, o Brasil sempre teve apoio do Uruguai, na Guerra do Paraguai, na guerra contra a Argentina, teve uma guerra, agora me esqueci o nome da guerra contra a Argentina, então teve sempre esse Uruguai, mas na verdade o Uruguai era um estado brasileiro, chamado Província da Cisplatina. Na verdade lá a gente não tinha estados, na época do Império era um estado unitário, tinha as províncias, e uma das províncias era Cisplatina, cada ali da bacia Cisplatina ali, né, que é a bacia da Prata, tinha muita prata, então você tinha ali o Uruguai, que era brasileiro, e depois o Império liberou o Uruguai. Então, na realidade, assim, não sei, teria que me mandar o link dessa aula para eu ver essa aula, mas, assim, tenho absoluta certeza, o Estado, qualquer Estado americano não pode separar, tem esses movimentos lá, é proibido pela Constituição, a Suprema Corte trava bandeiras, né, que
tem lá no sul que são racistas, né? Que é da época da Ah lá. escravidão, também tem esses problemas e não podem usar. E apesar de estarem usando, de vez em quando aparece uma briga lá. E, por exemplo, os estados lá do Texas, tem alguns estados também, de vez em quando tem alguns movimentos querendo separar, eles não podem. E é que nem no Brasil, né? É uma cláusula pétrea. Secessão, né? Aham. É uma Direito à cláusula pétrea. secessão, né? O nome Isso. que dá. Aham. é, Então, Agora, aí tu tá falando assim, mas tipo, por que a gente estuda a confederação? Onde mostra uma confederação? A União Europeia é uma confederação. Aí você tem o direito a sair. Tanto é que a Inglaterra, o Reino Unido, falou: não quero mais participar disso. Eu sou soberano. Fez o Brexit e falou: não quero mais. Isso é um é, direito à secessão. Só que como é que foi feito? O direito de secessão ainda tem que chegar à população, dizer, olha, vamos fazer uma votação se a gente continua ou não. Tanto é que a União Europeia é uma confederação que tem uma bandeira única, tem uma moeda única, bem que a Inglaterra nunca quis, né, participar, porque ela nunca extinguiu a moeda dela, nunca aderiu completamente ao euro. Então tem toda uma questão de direito internacional, de direito político aí para entender internacional. Mas o único país, a única confederação que nós tivemos aí assim nos últimos tempos aí que a gente entende, né? Na época antes da Primeira Guerra, Segunda Guerra teve. Mas agora nesse último tempo é a União Europeia. Na União Europeia você tem uma confederação. E ali qualquer um pode sair, né? Mas é ao contrário, as pessoas querem entrar, os países pobres querem entrar, e no caso a Inglaterra que sair fora. E aí esse movimento da Inglaterra sair fora tem assim alguns indícios que alguns também vão querer também não quero mais ficar. Entendeu? Dependendo da situação, os países que estão indo mais para a extrema direita, né? Alguns países ali do norte da Europa, na Escandinávia ali, aqueles países mais Dinamarca, as coisas estão indo para a extrema-direita, também não vão querer participar porque a Europa está aceitando muito migrante e tal. Tem toda uma briga que tem que acompanhar ali politicamente. Mas hoje, quem saiu da confederação foi a Inglaterra, o Reino Unido, né? Não é a Inglaterra. A Inglaterra é um país do Inglaterra, Reino Unido. Escócia, Tem Escócia, foi a Grã-Bretanha, Irlanda, Irlanda, Escócia faz e. parte da É, Grã-Bretanha, faz parte da ilha, né? é. É uma ilha. Pois é. E outra coisa também, outra característica, se não me engano, que ela falou, pode ser que eu esteja equivocado, mas ela Uhum. falou também que para você ser soberano, você tem que ser reconhecido internacionalmente Uhum. como país. Por exemplo, hoje alguns países não aceitam o Maduro lá, né? O Uhum. Maduro na Venezuela, né? O governo dele, para o exterior, para alguns países, não aceitam como ele ser o presidente de lá, e sim um outro lá. Não sei se ainda está vivo, né? Mas Não, enfim. não, mas aí é mais questionamento, mas porque a soberania da Venezuela ninguém questiona, faz parte da ONU, da OEA, então não tem como questionar a soberania. Pode questionar o governo, O se o governo. governo é soberano, mas o Estado é soberano, a Venezuela. Ninguém pode invadir a Venezuela, senão vai ter provavelmente, né, discussões na ONU, que ela faz eu não sei se ela faz parte do Tratado do Atlântico Norte, mas a Venezuela faz parte da ONU. Tem assento na ONU, na OEA, né, a Organização dos Estados Americanos. Então, qualquer invasão da Venezuela, tanto é que teve, né, essa questão, final do governo Trump, lá eles tentaram invadir, né, pelo Brasil e teve todo um questionamento internacional, tanto da Rússia, né, da Alemanha, dessas coisas todas, porque independente de você considerar ou não o governo soberano, isso não quer significar que o país não é. Então, se você quer instituir um Estado soberano, de acordo com as regras que a gente tem internacionais, você tem que entrar com uma pedido de resolução na ONU e dizer, olha, a gente acha que os caras estão matando gente lá, né? E os caras estão fazendo besteira lá, né? Tem toda a regra da ONU, cara, a ONU faz uma resolução dizendo, ok, né? Vimos que realmente o Estado, ele considera o Estado, mas o governo hoje não é soberano lá e não dá a garantia aos cidadãos. O que é que eles fazem? Cria uma força-tarefa de outros países, aí selecionam lá os países, né, e mandam para lá. Então, o Brasil já participou de várias situações assim. O Brasil já foi para. Esqueci agora o Haiti país. Não, o Haiti não. O Haiti é novo. foi em paz, né? Né? O Haiti, na verdade, foi para estabilização também de governo, mas teve um Ajuda. bem mais problemático. Foi lá na Ásia, me esqueci agora o nome lá. Tem um país da Ásia, acho que é Timor-Leste. Lá no Timor-Leste tinha tipo, estavam sendo invadidos, não era só o Estado soberano, né? O próprio pessoal invadiu lá,
e tinha briga muçulmano, cristão, essas coisas todas. E aí foi feita uma força-tarefa, né, da ONU, então vários países foram para lá e um dos países foi o Brasil. O Brasil ficou muito tempo em Timor-Leste para resolver. O Estado era soberano, mas não tinha condições de se manter. Para mexer na Venezuela, tinha que ser nesse modelo de Timor-Leste, né? No caso do Haiti, não foi na situação do Timor-Leste. No Timor-Leste, realmente, o pessoal foi para combate. No Haiti, foi mais Ajuda para ajudar. humanitária, né? O Haiti tem mais características de ajuda humanitária. No Timor-Leste, não. No Timor-Leste, o cara trocava tiro com o pessoal que estava nas montanhas. Eles queriam tomar o país de qualquer jeito, né? Então, tinha muita chacina. Então, acabou que a gente... Deixa eu ver quantas Não, não tem questões eu problema tenho. não. A aula foi muito produtiva. A Tirou gente vai muita ter que dúvida acabar na aqui. próxima, vai acabar Não, não. na próxima aula. E aí a gente já entra na próxima apostila aí. Tipo, a gente não pode perder o fio da meada, que nem eu expliquei na aula do Master Brain. A gente está aqui, tu viu que se perde. É isso, às vezes você se perde que nem a gente se perdeu junto, às vezes se perde sozinho. Estava numa questão que foi, né, girando para outros assuntos. Apesar de fazer parte, né, de entender. Mas, de novo, entender federação, confederação, direito constitucional, mas federação. Não tem direito à secessão, não tem, soberania, você só tem autonomia. Pode ser qual for o país, pode ser dos Estados Unidos, ele não tem nenhum estado ali. Confederação, a única que a gente tem hoje mais, né, claro, é a União Europeia. Tem bandeira, tem o Parlamento Europeu, você tem um banco europeu, você tem todas as regras europeias, você tem passaporte da União Europeia, tem tudo. Ali é uma confederação, só que cada estado é soberano. Na hora que ele quiser sair da União Europeia, ele sai. Ali sim, nos Estados Unidos, se ela falou que o Estado pode separar, está errada o exemplo dela. O exemplo que você pode ter que um Estado pode separar, um Estado-nação, é a União Europeia. Teve, inclusive, o Brexit agora. Lá Até sim, porque. lá você tem uma confederação montada, um parlamento, judiciário, né, maior para o europeu, tem tudo da União Europeia, tudo, banco, tudo, normas, Constituição, tudo. Moeda, o euro, tudo. Só que eu participo daquilo ali, mas eu não quero. Agora eu sou a Alemanha. Não? A Alemanha nunca vai ser porque ela que iniciou, né, o negócio. Mas vamos lá, sei lá, Portugal. Não, não quero mais participar da União Europeia. Espanha. Os países que montaram, não, né? Os países, eu acho que quem montou ali era o. Tem que estudar lá o início da União Europeia, mas foi a Alemanha, França, não sei se a Inglaterra entrou logo no começo, mas o precursor da União Europeia foi a Alemanha. Então, ela que é a principal mantenedora ali, que faz toda, tentando conciliar todo mundo, né? Ela que Entendi. iniciou todo o processo, ela é a França, aqueles países ali do mais ali do centro da Europa que começaram esse movimento pós Segunda Guerra Mundial. Mas o Brexit, não sei também se vai dar certo, né? Quem está acompanhando aí sabe que está passando aí dificuldades aí a Inglaterra e de repente daqui a pouco volta, né? Ainda não finalizou direito, está em transição. Lá tá mais mais assim, coisa, a pandemia, né? Mais problemática lá. Agora que eles vão reabrir, estavam fechados, cheio de problemas também. Então a gente parou na 17, parar de compartilhar aqui. Parou na 17, a gente continua e eu acho que na próxima aula a gente consegue acabar. De repente a gente marca um outro horário hoje e acaba essas questões hoje. E deixa para amanhã uma nova Seria apostila. bom. Tá? Porque hoje está tranquilo aqui na parte da tarde. 5 horas é que eu vou sair, mas Que tem horas um mais ou menos compromisso. a gente poderia Vamos fazer essa. marcando aí, acho que 6 horas já. 6 horas não está aqui.